Muito bem, nós temos aqui o Evangelho de Marcos no capítulo 12, a partir do versículo 28. Esse Evangelho vamos colocar agora no nosso contexto, vamos lê-lo, mas também colocar no seu contexto. O texto em si diz que um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou qual é o primeiro de todos os mandamentos. Então Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Bem, vamos colocar o contexto. Jesus, ele entrou na cidade de Jerusalém. Tá? O contexto dessa conversa de Jesus com esse personagem, o mestre da lei, se dá dentro do templo de Jerusalém. Jesus, ele entrou, como acabei de dizer, 2 dias atrás desse encontro agora com esse personagem. E ele entrou de modo glorioso. Ele está na última semana da vida dele. Esse texto também se lê na Semana Santa. Temos o Domingo de Ramos, temos a Segunda-feira Santa, quando Jesus entra e ele purifica o templo. No dia seguinte, como se fosse a Terça-feira Santa, de onde é tirado esse texto, Jesus, naquela terça-feira da Semana Santa, ele tem conversas, discussões com os chefes do povo, os chefes religiosos. Primeiro com os fariseus, depois com os saduceus e agora o terceiro encontro é com este outro tipo de dirigente religioso, esse mestre da lei. Em algumas traduções, talvez, da Bíblia de vocês, podem encontrar também com a palavra escriba. O escriba, os mestres da lei, eles eram como se fossem os teólogos no tempo de Jesus. Eram os estudiosos da Sagrada Escritura, da Torá, do Antigo Testamento. Tá? Eles eram aqueles que conheciam, que estudavam e até interpretavam. Eles tinham essa autoridade para interpretar a palavra de Deus. E é por isso que vem um desses personagens e vem com muita boa intenção, pelo que nós podemos enxergar desse texto. Ele vem para perguntar para Jesus: olha, Jesus, diante de tantas regras, preceitos, ritos que nós, os judeus, temos, qual é o essencial? Ele está buscando o essencial. Tá? Esse é o contexto. Semana Santa, Jesus em confronto com dirigentes, mas uma pessoa de bom coração se aproxima de Jesus. É uma primeira coisa para parar e pensar: se aproximar de Jesus. Podemos nos aproximar com muitas atitudes. Essa atitude desse personagem parecia uma boa atitude. E ele pergunta a Jesus sobre o essencial, o principal dos mandamentos de Deus. E olha só que resposta curiosa de Jesus. Olha, ele faz uma referência ao livro do Deuteronômio. De fato, se vocês pegarem domingo, quando vai se ler essa liturgia, esse evangelho, na primeira leitura do domingo vai estar Deuteronômio com a passagem que Jesus vai citar agora, tá bom? Bom, com essa citação do Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, etc, Por que essa resposta do único Senhor? Qual era o problema dessa conversa de Jesus com os fariseus, os saduceus e agora também com o mestre da lei? Sobre o monoteísmo. O monoteísmo é essa fé férrea do povo judeu no único Senhor, no único Deus. Só existe um Deus. E então eles vão com Jesus, por quê? Porque Jesus está se apresentando já nesse momento da vida dele
quase que publicamente, ele também como Deus, como Filho de Deus. E é a conversa que vai se seguir depois, não está aqui no nosso texto de agora, mas vai se seguir essa conversa depois também. Tá? Essa é a discussão, e por isso vai ser condenado Jesus. Estamos na Semana Santa, vai vir a Quinta-feira Santa, onde vão prender Jesus. Sexta-feira Santa ele vai ser julgado, e qual vai ser o julgamento? Ele se declara Deus. Então é contra essa fé monoteísta férrea dos judeus. Jesus vem revelando quem ele é, progressivamente. Agora abertamente, primeiro aos apóstolos, agora também ao povo. E ele está se declarando, sim, como Filho de Deus. E é essa a conversa, tá bom? E por isso pergunta, qual é? E Jesus responde, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Quando vamos ver agora a resposta do mestre da lei, vai falar, muito bem, mestre, realmente Deus, ele é único. Ele é único. Mas olha a resposta de Jesus. Quando o mestre da lei, o escriba, pergunta qual é o único mandamento, Jesus dá 2 mandamentos em um. Ele une. E ele une resumindo todos os 10 mandamentos em esses 2 preceitos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, teu entendimento, tuas forças, e amarás, e o segundo, vai falar Jesus, e o segundo, então ele traz um outro mandamento junto, né, e amplia a resposta do escriba. E, em segundo lugar, vai falar Jesus, amarás ao próximo como a ti mesmo. Não existe maior mandamento do que estes 2. Que surpresa! Amar a Deus e amar o próximo, esse é o caminho. Essa é a essência. Esse é o núcleo da nossa fé. Jesus está respondendo para ele e ele aceita essa resposta com agrado. Realmente, Senhor, vamos ler a resposta outra vez. Na verdade, é como disseste. Diz, muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo, etc. Todo coração, mente. E ao próximo como a si mesmo. E olha essa resposta. É melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Por que o escriba diz isso? Que amar a Deus de todo o coração, etc., e ao próximo com a si mesmo, é maior do que todos os holocaustos e sacrifícios. Porque os holocaustos e sacrifícios era o maior modo de expressão da fé, religiosa do povo judeu naquele momento. Nas grandes festas, eles imolavam, eles ofereciam sacrifícios. O próprio Jesus fez isso. E nessa Páscoa, de quando esse texto é lido, o sacrifício maior, o holocausto, vai ser o próprio Jesus. Não é o que nos compete agora refletir. Esse é um tema já da Semana Santa mesmo, mas é bom ter isso em mente. E Jesus, quando responde e quando o mestre da lei agora diz isso, realmente, porque Deus vai se oferecer, Jesus vai se oferecer em sacrifício e holocausto por amor a Deus e por amor a nós. Então sim, tem muito sentido essa resposta de Jesus. Mas vamos ficar então aqui com o essencial, que é para a nossa vida. De tudo que a gente faz tem todo o valor, Nossos preceitos religiosos, nossos ritos, nossos sacramentos, tudo tem grande valor. Mas eles são subordinados a esse mandamento. Amar a Deus sobre tudo e com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vontade, com todo o nosso coração. E ao próximo como a nós mesmos. Esse é o grande mandamento. E daí desce os demais preceitos, mandamentos e ritos que fazemos. Fazemos tudo o demais, por quê? Porque queremos amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Uma primeira pergunta pode ser: com qual atitude aproximar-se de Jesus? O escriba, mestre da lei, se aproxima com um verdadeiro interesse de escutar e aprender de Jesus. E como ele, tantos e tantos personagens bíblicos e também
ao longo da história do cristianismo, nos aproximamos de Jesus, querendo conhecê-lo, querendo aprender dele. Mas também tem tantos outros personagens, como o que não foi lido, mas foi explicado, os fariseus, os saduceus. Eles se aproximaram também de Jesus, mas com uma atitude e um coração bem distante de Jesus. Se aproximaram para tentar fazer uma armadilha, para surpreendê-lo, para provocá-lo. E aqui a pergunta realmente é: você, com qual interesse se aproxima de Jesus? Ou mais ainda anterior a isso, nos aproximamos de Jesus? Buscamos a Jesus? De que modo busco a Jesus na minha vida? O que significa isso de amar a Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças? O que significa essas palavras? Jesus nos está convidando a amar a Deus, e amar também é conhecer, portanto, de estar nessa busca de Deus com todo o nosso ser. Todo o nosso ser significa com o nosso corpo e nossa alma, com as faculdades da nossa alma. É muita filosofia, né? Mas sim, temos que buscar a Deus com o coração, nossa vontade, nosso desejo de amar, né? Mas também com o nosso entendimento, com esse conhecimento cada vez maior de Deus. Esse é o convite que nos deixa Jesus através dessas palavras que vai dizendo, né? E com todo o nosso ser é alma e corpo. Temos que também fazer esse caminho real, de ir ao encontro, de participar em corpo e alma, né? E aqui eu penso até quando a gente vai nas missas, por exemplo, e parece ser que nosso corpo está ali presente, mas a nossa cabeça está em outro lugar. Não, amar a Deus é buscá-lo com todo o nosso ser, se fazer presente em corpo e alma, com todo o nosso ser, nas coisas de Deus, e amá-lo, entregando-nos assim também a Ele e ao próximo, como Ele vai responder, com todo o nosso ser, alma e corpo. Ele é o único Senhor. Bom, a pergunta aqui, como responder a isso, né? Também hoje, como responderemos isso hoje, sendo que nós conhecemos nos nossos dias de hoje, porque Jesus foi nos revelando que Deus, Ele é o único Senhor, mas Ele é 3 pessoas. Ele é Deus como único, mas é um Deus em 3 pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Tá? São 3 pessoas diferentes, das quais são um único Deus. Né? É a matemática de Deus, que não é a nossa matemática. Bem, temos que distinguir o que é a natureza divina, que é única, né? Das pessoas divinas, que são 3. É uma resposta que requer muito mais tempo, mas temos que já saber isso e saber responder isso. Assim, pelo menos de forma já prática, né? Deus, Ele é o único Deus, um só Deus em 3 pessoas distintas, mas que participam, né, em uma unidade muito maior do que a nossa própria unidade, né? De humanidade, por assim dizer, né? Eu sou humano, você é humano, ela é humana, né? Existe a humanidade que nos faz uns. Né? Em Deus existe a divindade das 3 pessoas distintas. Tá? A comparação serve, mas é insuficiente ainda, porque a nossa unidade de humanos não se compara com a unidade que é Deus. Requer aqui muito mais tempo, né, para responder, mas que essa primeira resposta já nos ajude também a ir pensando, como Deus nos convidou na segunda pergunta, né, conhecê-lo com todo o nosso entendimento, amá-lo com todo o nosso entendimento. Busquemos ainda, tá? Buscar conhecer a Deus já é sinal de querer amá-lo. Que Deus abençoe a todos.